do Ungaretti, como mais um desses monumentos. A ideia, enfim, quando eu pensei em montar esse curso, era passar por alguns livros monumentais assim da poética do modernismo, né? Livros que estabelecem paradigmas novos, né? E que se estabelecem na história da literatura como grandes picos, né? da poética modernista. E daí, com a conversa aqui com o Maria Antônia, surgiu essa ideia do eixo, digamos, histórico da Primeira Guerra Mundial, que é um eixo muito interessante, que me levou a trazer aqui o texto do Alan Bullock, que é o texto com que a gente começou e que, de certa forma, é um eixo, né? Então, a partir dessa ideia de que é uma mudança tão radical, né, com o advento da Primeira Guerra Mundial, que teria sido uma guerra imprevisível naquele momento, né, que muda completamente o cenário. E daí a gente passa, então, pela leitura do Zona, né, que é digamos, um poema paradigmático daquela primeira cena, da cena pré-guerra, de um cenário de abundância, de entusiasmo, né, de grandes avanços tecnológicos, científicos e artísticos. E depois a gente lê, boa noite, o The Westland, como um grande registro, né, um feliz registro poético desse momento, então, de derrocada, de depressão, de degradação, de tudo aquilo que antes da guerra parecia que seria incrível e maravilhoso. E então Ungaretti termina aparecendo como um livro de um momento que o Alan Bullock não contempla ali, né? Ele tenta reconstituir um antes, né? E fala que esse cenário pós-guerra era absolutamente novo, mas não aparece propriamente o cenário de guerra. E o livro do Ungaretti seria o livro que eu trago assim como um exemplo, né, da poesia propriamente de guerra. E é muito interessante, como eu falei outro dia, né, na poética alemã desse período, que é o chamado expressionismo alemão, né, há uma grande proximidade, né, dos poetas com a guerra, civilmente, com a temática da guerra, né? E aqui o Ungaretti escreve um livro durante a guerra, na guerra, né, no campo de batalha. Então é muito significativo o livro do Ungaretti, para além de se estabelecer mais tarde como um desses grandes momentos, né, de uma nova poética do século XX. O que chama atenção no livro, que eu gostaria de mencionar, a poesia modernista surge, né, logo no início, estabelecendo um conjunto novo basicamente de técnicas e temas, né? Esse conjunto novo de técnicas e temas são as armas com que eles combatem uma espécie de passadismo, de escola vencida, né, do século XIX, que era principalmente o simbolismo. Então, dentre essas técnicas, né, tá a adoção e a conquista do verso livre, né, e o verso livre é uma batalha e uma grande conquista, né, dos poetas do século XX. A gente viu aqueles poemas todos que a gente leu no nosso primeiro encontro, que são rigidamente metrificados e rimados, né? Então, eles estão operando uma liberdade em outros lugares da produção poética e não na organização formal, digamos assim, do verso, que é um verso rítmico, métrico e rimado, né? Então, a noção do verso livre, né, a liberdade livre, a liberdade livre assim da forma, né? É possível fazer o que se quer. A gente não tem mais que ficar seguindo, digamos assim, um enredo narrativo, uma fábula, nem uma historinha na nossa poesia, né? E do ponto de vista temático, isto é, do ponto de vista
da forma é principalmente o verso livre e uma possibilidade de organizar livremente o poema, seja do ponto de vista de estrofe, de extensão, de versificação, de rima, né? É claro que, por exemplo, se a gente for olhar o modernismo do ponto de vista das figuras, a gente vai encontrar um uso novo de uma metáfora, por exemplo, uma metáfora nova, porque só que isso já está ligado, por exemplo, ao recorte temático, porque do ponto de vista temático, o que a gente vai observar é digamos, um rebaixamento, né, do repertório da poesia, né, e que talvez correlato a essa abundância, a essa eclosão, a esse entusiasmo de uma vida histórica, objetiva, visível, clara, construtiva. Então, a gente vê que aparecem esses objetos muito cotidianos na poesia, tanto no Apollinaire quanto no Eliot, né? Aparece uma eclosão da vida cotidiana, isso está nos objetos, está nas cenas recortadas, né? E esse vocabulário também a gente deve ler como uma reação a um vocabulário de elevação, né? Um vocabulário fugidio, um vocabulário que namora as formas da liturgia e as formas da religião, né, de forma geral, que é uma coisa que está muito presente no simbolismo, com essa noção de uma dissolução do objeto poético. Quando a gente vê a alegria, então, pode estar acontecendo aquilo que eu mencionei de passagem, que o Alfonso Berardinelli advoga, né? Ele advoga que a Revolução Modernista ela foi muito rapidamente entronizada e consagrada, né? Então, os poetas e os recursos e as técnicas muito rapidamente se tornam lugares nobres, né? Por meio de premiações, por meio de publicações, por meio de ocupação de lugares na academia. Isso a gente vê, por exemplo, acontecer no Brasil, né? Um primeiro momento da poética modernista muito cheio desse vigor, que é um vigor propagandista, né? E doutrinário. E uma vez que essas formas novas estão estabelecidas, né, não só os poetas podem descansar e tratar de poesia, né, num sentido largo, outra vez, como eles podem voltar a se valer das formas passadistas, digamos assim, que são formas que continuam tendo validade, né, lírica. Então, isso no Brasil acontece exemplarmente no Claro Enigma, né, do Drummond, que é de 1951, e que é considerado um pouco um livro de virada, né, numa espécie de fôlego modernista e fôlego de expansão das formas novas, né, das formas século XX, digamos assim, e isso também é associado à profunda depressão do pós-guerra, né? E o Drummond tem uma epígrafe desse livro que fala do tédio com as coisas, né? Ele fica entediado, e ele vem de uma fase muito altiva de poesia política, poesia social, né? Então, esse tipo de movimento, né? Movimento propriamente das formas artísticas, assim, a gente consegue surpreender bastante bem nesses poemas do Ungaretti, né? Então, é possível isso, é possível que, como os poemas são publicados mais ou menos em 1917, 1919, né, e muitos são datados de 15 e 16, é possível que já houvesse ali, de um lado, uma espécie de tranquilidade com a eclosão, o surgimento de uma escola artística nova, né? O que eu acho que aparece de outro lado, e que é muito legal a gente considerar, e que é um aspecto da grandeza desse livro, né, este cara, né, esse cara jovem e poeta e artista, diante de uma experiência histórica devastadora, né, muito próxima dele, essa experiência com a morte, com a luta, com aquilo que ele diz num texto que ele nunca consegue
qualificar o outro mesmo como inimigo, né, o outro soldado, né, o que já vai lembrando também dessa ideia que toda essa geração vai sentindo de uma espécie de bestice, né, o mundo se bestifica, né, nesse momento da guerra de uma forma que eles não supunham mais, porque vinha havendo uma grande produção racional da vida social, né. Então, eu acho também que o avassalador da experiência que Ungaretti vive durante a guerra relativiza muito todo aquilo que é uma preocupação, digamos, esteticista, né? Quer dizer, a gente vê um cenário muito diferente justamente desse momento pré-guerra, cuja tranquilidade e liberdade de experimentação, né, produz uma floração tão extraordinária de artistas, né? Eu tenho a impressão que, diante do quadro de guerra, fazer a vanguarda, fazer a revolução artística já é uma coisa que não se impõe, né, de uma forma muito ostensiva, isto é, quando você está pensando em sobreviver e se você vai voltar para casa ou não, né, pouca gente estaria pensando em como escrever um poema revolucionário, né? E vou fazer um parênteses, porque isso me lembra um poeta húngaro chamado Miklos Radinoty. Ele escreveu um conjunto de poemas extraordinário assim durante a Segunda Guerra. Ele era judeu e o Miklos morreu numa daquelas marchas que se realizavam durante a Segunda Guerra. Tinha uma forma de morte muito peculiar, que era fazer as pessoas marcharem, né, até a morte. E ele tem uma história linda, que ele morre e é sepultado numa sepultura coletiva, né? E após o final da guerra, quando o corpo dele é encontrado, se encontra um caderno de poemas, né, onde estão os últimos poemas que ele escreve, e são todos poemas de um profundo pathos lírico e vitalista, né, mas crepuscular, né? Ele estava numa experiência assim que ele sabia que era a última coisa. E também aparece isso, né? Aparece, digamos assim, a imagem do homem nu diante da história, né? A imagem de um homem apequenado diante de uma experiência avassaladora e incompreensível, né? Como acontece com Ungaretti. Como é que se escreve o nome dele? Se escreve assim. Bom, ele é um poeta que morre jovem, mas existe uma tradução portuguesa desse conjunto de poemas que chama Cadernos de... E aí é o nome de uma região que eu não me lembro, né? E a gente pode trocar isso também. Para onde eu pretendia ir depois desse momento? Bom... era falar disso, né? Então, que a gente tem um arrefecimento de todo esse entusiasmo com a novidade artística, né? E, portanto, uma diminuição desse caráter propagandístico e doutrinário, né, da poesia modernista. Eu queria fazer um breve comentário, assim, opondo, né, isso que a gente leu, que né, do lado do Apollinaire, a gente vê um poeta que é extremamente passional, né, e lírico, e que é um homem que está no centro de todos os movimentos assim modernistas que estão mais ou menos sediados em Paris, né? E então ele é um poeta que tem essa associação peculiar, né? Ele é sempre muito lírico, sempre um poeta do amor, principalmente, mas em Zone, especialmente, é um poeta doutrinário, é um poeta propagandista, é um poeta que sabe que está fazendo uma poesia que é a poesia correlata da revolução pictórica que está havendo, que é uma poesia correlata da revolução musical que está havendo,
né? E a gente vê, mesmo assim, um conjunto de aspectos da poesia modernista, né? A descontinuidade narrativa, né? A sucessão por corte cinematográfico dos cenários, né? A referência a vários lugares da Europa, portanto, assim, uma referência cultural muito rica, né? E a gente vê também, depois, né, no Eliot, um poeta que é o produto de tudo isso que estava ali sendo formulado, né, naquele momento em que Zone é escrito e publicado, né, e que é um poeta altivo, um poeta que tem um caráter muito diferente do Apollinaire, né, que é também paradigmático por ter morrido em consequência de um ferimento de guerra, né, e que é um poeta da erudição profunda, né. É interessante também observar que em Zone, o Zone é um poema futurista, assim, com aspas, porque, né, não é da escola, mas é um poema que olha para um mundo novo, né, se predispõe a um mundo novo, e esse mundo parecia muito divertido e muito promissor, né. E Westland, enfim, assim, eu queria mencionar que esse entusiasmo todo, que é o mesmo entusiasmo destrutivo que a gente encontra também no Marinetti, né, e nos manifestos futuristas, é muito legal a gente pensar hoje como ele... Em que medida, eu queria perguntar assim, em que medida esse desastre podia estar já ali expresso, né? Como assim a gente tem uma guerra tão devastadora, uma mudança tão radical, né? E não há aparentemente uma percepção, né, por meio desses poetas? É muito interessante então pensar que eles têm uma euforia e um entusiasmo que era um entusiasmo mais ou menos infantil, inconsequente. Em alguma medida, alguém não ouviu esse galo cantar, esse galo da morte, esse galo da guerra, né, daquilo que estava por vir e que a gente sabe que não se forma em 6 meses, né? São questões que eclodem em certos momentos que são muito perenes, né? Ninguém tinha essa percepção, né? Marinetti, no Manifesto Futurista, né, ele cantava fazia uma ode à guerra como uma verdadeira higiene do mundo e tal, né? Sim, mas numa chave de programa, eu acho, né? Numa chave de programa, e que hoje eu acho também, assim, quando eu olho, eu acho muito bonito, mas acho que é muito infantil, né? São esses impulsos destrutivos, tal, porque depois da guerra mesmo, ninguém mais achou que aquilo podia ser bonito, né? Foi uma experiência decisiva, né? Então, eu acho até isso, né, que o Marinetti talvez repercuta um sentimento de época que o Alan Bullock afirma, né, que é a ideia de que seria uma guerra rápida, que estaríamos todos de volta para jantar juntos no Natal, né? Então havia um entusiasmo que era talvez mesmo essa coisa Belle Époque, essa coisa tem aquela palavra boa de prazer, assim, hedonista, né, festiva, altiva. A fotografia né? que você deu para a gente do Marinetti mostra um homem muito contente com a farda que está usando. Sintomático disso. Sintomático disso e é coerente, né, com essa glorificado com essa farda. Sim. Ele tem relação com o Mussolini, condecorado pelo Mussolini, né? E também talvez esteja numa dessas, talvez a gente deva compreender na mesma chave de equívoco histórico que a gente viu outros artistas cometerem, como essa Pound ou como Mayakovsky, né? Enfim, para um lado e para o outro, esse mundo novo era absolutamente sedutor e carreou gerações e gerações, né? Eu descobri também agora que o Mussolini também escreveu um texto para o Ungaretti, para o primeiro livro, mas esse nunca mais foi publicado, o texto, não o livro, né? Então isso já é muito significativo, né, da rejeição, do posicionamento. É
posteriormente o poder. Sim, Né? Não é? sim, Pena da raça. sim. É essa ideia, né? Essa ideia de prenúncio. Por exemplo, a poesia alemã, né? A poesia alemã, já na guerra, mas antes ainda da guerra propriamente, da Primeira Guerra, ela tem conteúdos muito mórbidos, fantasmagóricos e depressivos, assim. É uma poesia soturna, né? Uma poesia que não tem nada a ver com essa solaridade assim do Apollinaire ou mesmo do Ungaretti. Mas hoje eu fico me perguntando, são coisas legais de conversar, por exemplo, com um historiador, porque daí o cara ouve outros discursos, né? Porque, por exemplo, antes da Segunda Guerra, parece que a coisa foi se patenteando de uma maneira muito diferente, né? Esses eflúvios assim malignos da guerra, né? Que terminaram se concretizando. O Marinetti, não, o Ungaretti, ele nasce em 1888, que é o ano que o Alan Bullock fala que é essa geração. Ele fala que toda a geração modernista, né, nasceu pelos anos 1880. E ele publica em 17, portanto, com 20 anos, não, 30 anos, né, o primeiro livro, é isso? 88, mais ou menos 29 anos, e vai à guerra e sobrevive. E vive muito, sobrevive muito. Ele morre só em 1970, né? E ele é muito célebre e ele morre muito ativo, né? Ele pouco antes da morte, ele estava viajando, ele pegou um resfriado, uma pneumonia durante uma viagem aos Estados Unidos e meses depois morreu de volta na Itália, né? Então, ele é um poeta que também tem a chance de rever muitas vezes a sua própria obra. Tem a peculiaridade histórica de ele ter vivido no Brasil, né, entre 36 e 42. Ele volta durante a Segunda Guerra para a Itália. Ele foi professor da USP, né, e, portanto, tem uma parte importante da biografia, inclusive trágica, porque ele perde um filho no Brasil. Ele é um poeta, em certo sentido, coerente com essa formação do poeta no século XX, que é um poeta erudito, né? Ele foi professor, ele era tradutor, né? Tradutor de inglês e de francês, viveu um período na França, conviveu um pouco com os modernistas. Queria mencionar que ele tem muita coisa na internet, assim, ele gravou muito, então tem uma coisa que eu vi há anos, por exemplo, que era muito curtinha, mas era uma entrevista do Pasolini, o Pasolini entrevistando o Ungaretti na casa, né, na sala de casa, né? Esse fim de semana eu vi algumas coisas também muito interessantes. Ele vai envelhecendo e ele é um homem muito sorridente, muito expansivo, né? Muito bonito ouvi-lo, né? E agora, inclusive, eu vi umas entrevistas, nem sei aonde, num canal italiano, e ele comenta, lembrei de comentar com vocês que a pessoa pergunta para ele como foi o contato dele com Apollinaire, né, que ele conheceu. E aí ele fala poucas coisas, tal, mas ele fala que o que ele mais se lembra é do último encontro dele com Apollinaire, e que tem essa anedota que a Gertrude Stein também conta, né? Tinha um imperador alemão chamado Guillaume, e disse que no dia da morte do Apollinaire, esse cara talvez tivesse caído, ou talvez tivesse um protesto, e as multidões nas ruas gritavam abaixo Guillaume, e o Apollinaire era Guillaume, né? E o Ungaretti fala que ao subir ao quarto, então ele está com uma venda nos olhos e já está morto, né? E ele fica impactado por aquela cena histórica, né? Do abaixo Guillaume e do grande, o Apollinaire era corpulento, né? Do grande Apollinaire morrendo. O Apollinaire, o Ungaretti como Apollinaire, é um poeta de veia lírica muito acentuada, né? O lirismo, digamos assim, o lirismo mais puro e talvez mais pueril e mais ingênuo, né?
ficou de mau tom num certo momento, né? Justamente no momento em que o importante era fazer propaganda de formas novas, era estabelecer a arte do novo mundo, né? E não falar do seu coraçãozinho, que ficou, digamos assim, em segundo lugar, né? Então você vê no modernismo, né, nesse automodernismo, assim, quando ele tá levantando bandeira, né, a presença subjetiva do poeta é muito minoritária, né? O poeta, digamos, é o cara do palanque com um megafone anunciando as formas, né? Então, isso é muito peculiar, por exemplo, no Brasil, na obra do Manuel Bandeira, né? Que o Manuel Bandeira é um lírico profundo, assim, ele é profundamente emotivo, né? Sentimental, né? É um poeta das formas simples, da emoção direta, né? E ele passa pela fase propagandista e modernista, né? Mas é como se ele saísse dela com um suspiro de alívio, né? É assim, agora eu posso voltar às formas da minha experiência afetiva, que é o que importa, digamos assim, em um poeta, né? E nisso vale mencionar que a ideia aqui também com vocês, nesses encontros, era falar disso, né? Passar por alguns caras que são grandes, alguns caras e alguns livros e alguns poemas que são grandes momentos, né? São grandes picos, e que a história literária consagra como umas medalhas, né? Então, ler, por exemplo, S. Land, emocionalmente é distanciado, né? A emoção do S. Land tem que ser muito construída, ele é um poema muito difícil, ele é um poema muito indireto, né? Um poema muito intelectual. Perdi o raciocínio. Me lembrem, por favor. Ah, sim, obrigado. Então, o Westland, o tempo todo, ele aparece mais como esse grande atestado de altivez poética, de domínio de formas, né? Mas o Eliot é um poeta que está ali atrás e que está tentando ser um homem no mundo e viver uma vida e ter questões particulares, né? Então, era dizer isso, né? Que eu acho que sempre dominar esse conjunto de características, né? Eu sempre acho que eu leio melhor quando eu sei mais, né, sobre um texto. É uma coisa importante. E isso forma um mapa, né? Forma um mapa. Então, assim, ao lermos um livro de poesia, é muito importante saber se ele veio antes ou depois de certos eventos também literários. Mas o mais legal, hoje, na minha experiência de leitor, é que é tudo muito particular, né? E que essas totalizações históricas, como modernismo ou como simbolismo, são legais porque a gente forma esse mapinha, né, onde a gente pode se situar. Mas o mais legal é ver o quanto a poesia modernista do Apollinaire, ou do Fernando Pessoa, ou do Lorca, ou do Ungaretti, é a poesia de um homem testemunhando uma possibilidade histórica, né? Tentando produzir uma narrativa para si mesmo, e eu acho que é por aí que a gente vai... É por aí que isso nos toca, né? Então, cada vez mais para mim, essa experiência da leitura de poesia, né, e do modo como os sentidos da poesia operam com os nossos, é a questão que me interessa, né? Então eu fico tentando olhar para além disso, né, para além desses arsenais, para além desses esquemas de leitura, né, o que é aquilo que, na experiência de um poeta, ainda tem potência de identificação com a nossa experiência, né? Então, isso tem sido para mim a coisa mais interessante, porque eu sei que quando eu vou ler um poeta que pode ser romântico ou modernista, no fundo, a batalha é você encontrar o nome próprio atrás daquilo, né? Encontrar
um homem falando, né? E eu falo isso e emendo falando assim, eu já gostei muito da coisa mais fetichista em literatura, assim, né? Então toda a vanguarda é muito fetichista sempre, e é muito legal, e é muito altiva, né? É jovem, né? Sempre, então o impulso vanguardista, o impulso revolucionário, e aos poucos eu fui achando que era muito bonito, mas não é ali que está a coisa que é mais interessante, né? Hoje, quando a gente lê, se a gente for ler um poeta medieval ou um poeta antigo, né? Realmente isso tudo dançou, né? A gente sabe, se falar o Catulo, lá em Roma, ele teve um papel importante numa certa reformulação poética. Mas hoje o que a gente tenta ler é um cara que fala lá de Roma, assim, como se fosse, né, por meio de um túnel que vai chegar a você e que tem essa potência de te religar, na verdade, a uma história que a gente repete, né? E daí eu trouxe 10 poemas para a gente ler, e são poucos. O livro, o Alegria, tem 74 poemas. É um livro que está, nesse momento, essa edição que eu li e que eu leio, ela está esgotada, não sei... Não? Não? Comprei agora. Ah, é? Ah, que bom. Eu comprei o penúltimo da cultura e a mulher vai encomendar mais. Ah, que legal. Eu achei que tivesse esgotada. Eu não tenho encontrado. É um livro que às vezes eu dou, assim. O meu veio tudo estropiado. Ah, é? Puxa. Eu ia dizendo isso, que então eu li essa edição. Queria mencionar que existe uma edição com poemas traduzidos pelo Haroldo de Campos, que se chama Daquela Estrela a Outra, e que saiu há 6 ou 7 anos. E existe um livrinho também interessante chamado Razões de uma Poesia, ou Razão de uma Poesia, que é um livro da EDUSP, de pequenos ensaios, e ali tem um texto muito importante assim na formulação poética do Ungaretti, que é esse texto Razões de uma Poesia, que é um ensaio breve. Ao selecionar os poemas e ao reler agora, né, o que eu acho que é muito legal e que também forma contraponto com essas duas experiências poéticas e históricas que a gente teve, esse livro já me atraía assim, sempre por causa desse título, né, Alegria, e aí ao saber que é um livro escrito durante a guerra, ele se torna tanto mais atraente, né? E esse livro foi refundido em 1931 a partir dos 2 primeiros, né, que se chamaram, se não me engano, Porto Sepulto e Alegria de Naufrágios, que era um título meio ruim, eu acho. Porto Sepulto e Alegria de Naufrágios. E aí é muito legal pensar, né, que em vez de ele reter o Naufrágios, ele reteve o Alegria, porque talvez esse título tivesse a ver com esse sentimento de culpa, assim, da alegria do poeta na desgraça, né? E é muito bonito ver como na guerra o que acontece na poesia do Ungaretti em Alegria em vez de ter uma fala depressiva, uma fala para baixo, uma fala pesada, escombrosa, assim, vem uma vitalidade, né? Vem uma vitalidade muito, muito desbragada, né? E que está muito bem expressa em um poema muito conhecido, que é o Vigília. Daí que a gente vai ler esses 10 poemas, que são bem breves, ao contrário dos outros. Queria mencionar também, e esqueci, que esse é um aspecto assim, dessa elocução modernista do Ungaretti, que é uma grande liberdade, e os poemas brevíssimos, né? Os poemas de 2 linhas, tal. Eu achei isso e achei interessante trazer, que é uma espécie, parece
como se chama isso, uma lápide, né? Parece uma lápide, mas é uma homenagem que está lá nessa localidade São Martino del Carso, que é... Eu não entendi bem onde é, eu acho que é entre a Itália e a Suíça, né? Numa região próximo a Trieste, e lá ele escreveu esse poema que é muito famoso, muito bonito, e ele foi gravado assim, ali na região onde aconteceram os conflitos. E que já é um bom motivo para a gente dar um pulinho lá, né? Numa viagem assim, tirar uma foto. Esse poema se chama Vigília e está na 2ª página. Esse poema eu já tive com 2 amigos poetas, assim, a experiência de, ao falar de Ungaretti, de como gostávamos de Ungaretti, os caras dizerem o poema em italiano, assim, né? Falarem, não, tal poema tem imagens inesquecíveis, né? O que é legal nele é que ele é um poema de cenário bastante objetivo, né? Um cenário de trincheira, e é um poema que inclui a morte, né? Inclui a morte não de um jeito simbólico como no Westland, mas uma morte rebaixada, assim, né? Uma morte sem nenhum aparato, né? E ele termina com esses versos que são absolutamente vitalistas. E daí eu queria ler uma coisa que eu anotei aqui. Você deve ter visto, talvez, que esse livro... Você deve ter visto, talvez, que o livro tem notas, né? O próprio Ungaretti escreve um conjunto de notas para os poemas, e eu queria ler um pouquinho, porque ele fala precisamente disso, né, desse poema. Ele diz o livro, né, o livro Alegria, começa com um poema escrito no primeiro dia do poeta nas trincheiras da guerra. Era o dia de Natal de 1915. A data aqui no livro não é essa, a data é 23 de dezembro. Mas tudo bem, é uma liberdade poética. Era o dia de Natal de 1915. O poeta lutará nessa trincheira contra um inimigo 100 vezes mais bem armado do que as tropas italianas por quase todo o ano seguinte, sem abandoná-la, mesmo nos dias de folga. E daí tem um relato de Ungaretti que diz: eu estava em presença da morte, em presença da natureza, de uma natureza que começava a conhecer de um modo novo, um modo terrível. A partir do momento em que começo a ser um homem que faz a guerra, não é a ideia de matar ou de ser morto que me atormenta. Eu era um homem que não buscava outra coisa senão uma relação com o absoluto. Um absoluto que era representado pela morte, não pelo perigo, que era representado por aquela tragédia que levava o homem a encontrar-se no massacre. Em minha poesia não há traço de ódio pelo inimigo nem por ninguém. Há a tomada de consciência da condição humana, da fraternidade dos homens no sofrimento, da extrema precariedade de sua condição. Então, isso aparece realmente muito bonito. Ele ele parece sentir-se anulado, assim, parece sentir-se muito pequeno diante daquela experiência, e isso faz com que ele expresse isso como uma grande potência de vida. Quer dizer, nossa, de repente a presença da fragilidade, da fugacidade da experiência faz com que ele manifeste um tesão enorme pelas coisas, né? Um apego enorme pela vida. Há a vontade de expressão, a necessidade de expressão, a exaltação no porto sepulto, aquela exaltação quase selvagem do impulso vital, do apetite de viver, que é multiplicado pela proximidade e pela frequentação cotidiana da morte. Então, não é muito legal, assim, porque vem um vitalismo enorme, vem um desejo enorme de que aquilo passe, né, em vez de vir o abatimento. Isto é, estamos lendo poemas, né? Poemas, enfim, são sempre um pouco ficção, né? Mas, de todo modo ele opta por referir, como poeta, o seu apego à vida em vez da sua relação degradada com a morte. E é lindo e diz: Vigília.
uma noite inteira jogado ao lado de um companheiro massacrado, com a boca reganhada, voltada para a lua cheia. Está aqui na página 2, por favor. Com a convulsão de suas mãos, entranhada no meu silêncio, escrevi cartas cheias de amor. Nunca estive tão aferrado à vida. Em italiano é muito bonito, né? Que é, non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Né? E essa palavra é bonita, attaccato, né? Porque aferrado é bom até, do ponto de vista do sentido. Aferrado não me soa muito bem assim na tradução, mas é preciso, né? É agarrado, né? Apegado podia ser. Apegado podia ser. E pede também essa stato tanto attaccato. Né? Sim. Stato tanto attaccato. É verdade, é verdade. E você vai ver no outro papel que eu trouxe, assim, que, por outro lado, o Haroldo de Campos, quando traduz, ele adota num poema, por exemplo, uma solução que você fala, puxa, mal comparando, assim, você perde o amigo, mas não perde a piada, né? Assim, porque ele faz uma opção por traduzir uma palavra que é fratelli, e que ocorre 2 vezes no poema. E na primeira ele traduz como irmãos, e na segunda ele traduz como fraternidade, alguma coisa assim, para manter um jogo de oposições silábicas, assim. Mas você fala, pô, não funciona, né? Não, quer dizer, é demais. É aí que eu acho que ele erra, né? Erra a mão. Perde a piada, mas ganha um amigo, né?